Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 83 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estarei todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2019. Faltam 10 semanas para o primeiro exame de admissão a membro OCPCA. Este momento histórico acontece no final de maio. Hoje é dia das quartas na Ordem, já sabe, às 17 horas todos os caminhos vão dar ao auditório do quarto piso do edifício da sede OCPCA e o tema para hoje é a determinação do CMVMC e a variação da produção nas demonstrações financeiras. O orador é o Dr. Rui Almeida. Este tema é mesmo muito importante para os contabilistas que estão a trabalhar nos fechos de contas referente ao exercício de 2018. Se é uma empresa que vende mercadoria, se é uma empresa que produz mercadoria, é mesmo muito importante ir ouvir esta grande aula que será dada pelo Dr. Rui Almeida. E é a segunda vez que se leva esse tema às quartas na Ordem, porque há muita dúvida, principalmente à volta da variação da produção que envolvem as contas do PGC 24 e 64. Quer saber de que maneira que é tratada a variação da produção nessas contas do PGC? Por favor, marque na sua agenda. Hoje é dia das quartas na Ordem. Hoje vamos ter o grato prazer de entrevistar a advogada a doutora Lenisa Sampaio, que vai falar-nos sobre a relação entre o novo regime da Segurança Social e o Imposto sobre Rendimento do Trabalho, tema abordado numa das edições das Quartas na Ordem. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Tia Joaquina, na voz de Carlos Buriti. Quando eu kusando yali ya Joaquina Kimina Olo bongo walanda diu we chako timana Olo sanji walanda diu we chako timana Olo gulu walanda diu we chako timana Olo bongo wakaba benda we chako timana Etali timbanda walinge kope ya Joaquina Kimina Yeah 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 Yeah, 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 yeah. Dio sapalo wasala upolo goso levali udima. Dio Joaquina Kamina aboyo. Yeah, 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 yeah. Sapala boyo ya kuila kuimanda Konda ya kusando yadi ya Joaquina Kamina Olo bongo walanda diu we chako timana Olo sanji walanda diu we chako timana
Olongulu walandatiyo we chako timana Olombongo wakapapeka we chako timana Etani timanda walinge kope iya shopina kabinele Yeah 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 Yetia Yeah 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 Yetia Yeah 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 Yetia Yeah 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 Yetia Ologulu walandatiyo we chako chimanda Olombongo wakapapeka we chako chimanda Etali chimbanda walinge kope iya Joaquina Camille Yeah 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 Yetia Yeah 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 Yetia Yeah 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 Yetia Yeah 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 Ouvíamos o tema Tia Joaquina, na voz de Carlos Buriti. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Aqui, na Hora. Renovados votos de muito bom dia a todos os estimados ouvintes. Hoje vamos ter o grato prazer de entrevistar a advogada a doutora Lenisa Sampaio, que vai falar-nos sobre a relação entre o novo regime da FM. Bom dia, doutora Lenisa. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer. Doutora Lenisa, poderia, por favor, falar-nos um pouco sobre a relação entre o novo regime da Segurança Social e o imposto sobre o rendimento de trabalho? Há muita confusão à volta desses dois. O que é que isenta, o que é que não? Vamos deduzir na totalidade, não deduzimos na totalidade. Por favor, podia fazer aqui uma introdução à volta desta relação? Bem, Cristina, na verdade, o que aconteceu, não há propriamente um novo regime da Segurança Social. O que surgiu foi um diploma que veio alterar o regime contributivo para o sistema de segurança social. E este regime consta do Decreto Presidencial 227/18 de 27 de setembro e que entrou em vigor no dia 26 de dezembro de 2018. Uma das principais novidades que nos traz este diploma tem que ver com a base de incidência das contribuições para a segurança social. O diploma anterior, o decreto 38/08, penso que é 16 de junho, se não estou em erro, tinha uma base de incidência mais restrita, ou seja, basicamente o que constituía a base das contribuições para o sistema de segurança social eram as remunerações pagas em dinheiro. E remunerações no seu sentido estrito, basicamente era o salário e pouco mais. Este diploma que atualmente está em vigor veio trazer aqui um alargamento da base contributiva. Em princípio, tudo aquilo que constitui a remuneração do trabalhador, quer em dinheiro, quer em espécie, daí haver uma exigência de que a remuneração em espécie deva ter um correspondente valor monetário, está abrangido. Este diploma faz diferente, em vez de dizer que constitui base de incidência apenas, diz aquilo que está de fora, exclui apenas 3 elementos. As prestações que são pagas pela entidade empregadora por conta do sistema de segurança social e que basicamente são os subsídios de maternidade, cuja obrigatoriedade de pagamento em primeira linha compete ao empregador e depois vai buscar o retorno à segurança social. O subsídio de aleitamento é pago diretamente pela Segurança Social. Também o valor correspondente ao subsídio de férias
e os pagamentos ou as participações que os trabalhadores fazem para os sistemas complementares de segurança social ou de proteção social. Portanto, só estes 3 elementos é que ficam excluídos, tudo mais é Está incluído. base de incidência. Então, ficam excluídos na base de incidência da Segurança Social o subsídio de maternidade, que depois a entidade empregadora assume e que depois lhe é devolvido pela Segurança Social, o abono de família e o subsídio de férias. Exatamente. E caso os trabalhadores tenham aderido a algum sistema de proteção social complementar, Nomeadamente fundos de por pensões, exemplo, ok. aí também estes montantes ficarão excluídos da base de incidência para efeitos de contribuições para a segurança social. E daqui para frente, se não fazem parte desses elementos aqui mencionados, incidem sobre a totalidade das remunerações dos trabalhadores. Só queria fazer aqui uma diferença, e esta questão surgiu quando foi a edição do Às Quartas na Ordem. As contribuições para a segurança social incidem sobre a remuneração dos trabalhadores, ou seja, a remuneração compreende o salário base e todas as outras prestações diretamente associadas à prestação do trabalho. O IRT tributa rendimento, ou seja, o artigo 155, número 2 da Lei Geral do Trabalho diz-nos o que é remuneração, o que é que está fora do âmbito da remuneração. Há aí alguns elementos que estão excluídos e, portanto, embora eles possam não ser considerados para efeitos de segurança social, porque a segurança social só tributa a remuneração, eles são considerados rendimentos do trabalho e aí serão tributados em sede de IRT. E por que eu estou a chamar a atenção para isto? Porque surgiu esta dúvida e é importante. E a dúvida de todos nós, isso deve ficar devidamente esclarecido. Sim, senhora. Então, o artigo 150 da Lei Geral do Trabalho identifica alguns pontos que exclui daquilo que é o conceito de remuneração e, desde logo, temos aqueles pagamentos que a entidade empregadora faz por conta de deslocações de serviço, no fundo, as ajudas de custo. As ajudas de custo. Também os prémios que não tenham um caráter regular e obrigatório do ponto de vista da entidade empregadora não constituem remuneração e também, obviamente, as prestações da segurança social, como o abono de família e o subsídio de maternidade, como já vimos. Então, alguns destes elementos podem não ser abrangidos pelas contribuições para a segurança social, nomeadamente os prémios e as ajudas de custo, mas podem ser tributados. As ajudas de custo, se ultrapassarem o limite máximo que está previsto para os funcionários públicos, e os prémios, porque, embora não sejam remuneração, eles são um rendimento que não está isento de tributação em sede de IRT. Eu queria só fazer aqui esta diferenciação. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter um determinado rendimento que incide na base do INSS e não incide na base do IRT. Exatamente. Quando nós estivermos perante uma situação do género, aquilo que incide em segurança social e não incide em IRT, esta segurança social na sua totalidade vai se deduzir à base tributável do IRT. Porque quando era na situação normal, nós íamos à base das remunerações retirar a segurança social 3% porque está isento de IRT. Transporte e alimentação somados até 30 mil está isento de IRT, mas faz parte da base de incidência da segurança social. 3% sobre os 30 mil também vamos deduzir na base do IRT? Sim, porque para efeitos de IRT, tudo que é segurança social temos que ir lá deduzir. Independentemente se é uma remuneração isenta de IRT ou não, o que se quer aqui no fim do dia é o total da segurança social, 3%, obrigatoriamente vamos deduzir a matéria do IRT. Mas atenção que depois aquilo que vai resultar do excesso sobre os 30 mil, se existir, será tributado em sede de IRT. Exatamente. Então, doutora Lenisa, não se criou aqui uma confusão? Quer dizer que o Estado vai receber menos IRT a partir de agora, porque as pessoas vão descontar mais para a segurança social e esta mais da segurança social, antes de se calcular o IRT, temos que ir à base do IRT e retirar na totalidade, independentemente de ter tido como base remunerações isentas em sede de IRT. Pois é, como não há nada na lei que nos faça concluir em sentido contrário, em princípio não. Alargando a base de incidência da segurança social, pelo menos assim no imediato,
há uma redução da base de incidência do IRT. Por exemplo, voltando à questão dos subsídios de alimentação e transporte, cujo limite máximo são os 30 mil kwanzas. O excesso é tributado em sede de IRT, mas aquilo que serve, vamos imaginar o total dos subsídios corresponder a 60 mil kwanzas, o dobro. A contribuição para a segurança social, uma vez retirada, vai ser sobre a totalidade. E não há nada na lei que preveja que só a contribuição tenha também o limite máximo dos 30 mil. Parece-me que podemos dizer, sem erro, que se retira a totalidade do valor da contribuição e depois o excesso vai ser tributado em sede de IRT. Acho que se os dois legisladores tivessem conversado antes, evitavam esta confusão, porque fica uma coisa estranha. O legislador é só um. Agora, as entidades que regem uma e outra de tutela é que têm que estar deviam estar com o legislador talvez. E consertarem, não é? Talvez sim. Mas se o legislador é um, fez uma coisa e fez a outra, também não devia recuar um bocadinho e ver onde é que está a ferir, o que é que está bem e o que é que não? Ou foi feito de propósito? Eu não creio, sabe que nós estamos numa fase muito dinâmica, há mudanças a acontecer muito rapidamente e ao mesmo tempo. E eu acho que é inevitável que algumas coisas possam acontecer desta forma, mas temos os mecanismos todos para melhorar e corrigir aquilo que estiver menos bem e onde seja necessário. Agora, a outra problemática que se levantou muito logo que saiu essa alteração no regime da Segurança Social era a data. Entrou em vigor a 26 de dezembro e muitos diziam, na nossa empresa os salários são processados até 20, até 15, até porque de 15 a início de janeiro estamos encerrados a férias coletivas. Então, contaria aqui para a Segurança Social só os últimos 4 dias de dezembro? Bem, a interpretação que eu faço, houve até uma questão ainda mais séria. Existiu uma circular que dizia que o diploma entrava em vigor no dia 19 de dezembro. E isto não pode ser, porque são 90 dias após publicação, após publicação, bateria sempre no dia 26 de dezembro. E até nós que não percebemos dessas coisas, sabemos que uma circular não pode estar acima de qualquer coisa que está em Diário da República, não é? Exatamente, pronto, não se legisla por circulares e desde logo isto estaria afastado. Agora, se os salários foram processados antes do dia 26, eu não estou a ver como é que nós íamos forçar, estender aos outros 4 ou 5 dias até o fim do ano. Portanto, para mim, se já foi processado, se já foram feitas as deduções, não estou a ver como é que nós íamos forçar a entrarem estes 4 dias aqui neste regime. Para mim, o que contaria seria a data de processamento salarial e respectivos descontos e não havia sentido em estes dias adicionais ficarem aqui desprotegidos. Esta é a minha interpretação. E a minha interpretação foi, era desnecessário começar a 26 de dezembro? Esta circular que saiu devia ter dito, começa em 1 de janeiro de 2019. Era mais sensato. Já vimos que a circular não pode sobrepor a isso. Mas era corrigirem já a partir daí. Em vez de mencionarem 190 dias após a publicação, era dizer começa imediatamente em janeiro, fixarem a data de início em Diário da República e ficava esclarecido. Porque aqui realmente ficou uma complicação muito grande. Dezembro é mês da quadra festiva e em dezembro ninguém processa salário a 26 de dezembro. Isso nunca aconteceu. E não venham cá dizer que as pessoas iam fazer de propósito de processar antes para fugirem dessas obrigações, principalmente a entidade empregadora que tem aqui a responsabilidade com os encargos. E ainda há uma situação mais grave. Vários contabilistas informaram nos grupos das dúvidas do WhatsApp da Ordem que quando foram levar a folha de dezembro, o mapa de salário de dezembro, Segurança Social, foram rejeitados porque não estavam lá a calcular a Segurança Social sobre o subsídio de Natal. Sim, que no fundo já tinha sido pago em novembro, na maior parte dos casos, certo? Sim. Então ainda há este problema de quem atende sentido. também não estar a par das situações todas, não foi orientado para, no limite, perguntar quando é que vocês processaram isso. E está lá a data, normalmente o mapa de salário só estão a fixar-se no subsídio de Natal. Então o subsídio de Natal paga-se em dezembro e em dezembro então em vigor a nova lei e é toda a gente a contribuir aqui com a Segurança Social. Sim, exatamente. Houve esta questão. E uma coisa que eu acho que as nossas instituições têm que começar a perceber é recusar receber porque recebe e tem dentro dos seus poderes
de inspeção, então vai fazer uma avaliação se aquele contribuinte efetivamente está numa situação de incumprimento ou não. Há mecanismos próprios para isso. Ao não receber, isto provoca ainda mais atrasos, coloca quer os segurados e o próprio sistema numa situação complicada. Quando o contribuinte, inclusive, já pagou, com base naqueles cálculos que ele fez, só está aí lá para receber o recibo e lhe é recusado isso. É que essas situações que ainda não conseguimos entender, se calhar daqui a mais uns anos começamos a entender melhor. Formação, capacitação, são a forma de chegarmos lá. Formação contínua. Eu ultimamente tenho estado a chegar a esta conclusão. Definitivamente, não interessa que área for, todas as áreas merecem formação contínua. De tempos em tempo, quem é gestor de um determinado negócio deve implementar aqui políticas de formação contínua a toda a gente que trabalha nesta ou aquela instituição, para definitivamente começar-se a corrigir esse tipo de situações, porque as pessoas aprendem uma coisa, passado 2 meses já estão a fazer coisas da cabeça delas. Exatamente. Se vão à formação contínua, elas começam a estar na mesma linha e ninguém sai daquilo que se quer alcançar no fim do dia. Doutora Lenise, que alterações significativas foram feitas neste novo regime da Segurança Social? Que vantagens e que desvantagens há na perspectiva do trabalhador? Essa é uma pergunta bem vasta. Alterações significativas. Este novo diploma passou a incluir, além dos trabalhadores do setor privado, também os trabalhadores da função pública. E incluiu aqui os gerentes, administradores e membros de órgãos sociais e diretores especificamente neste diploma. Anteriormente não havia muita certeza, alguns descontavam, outros não descontavam. E pois, então, porque aquele grupo que normalmente é nomeado, vem de outras instituições, são nomeados só para gerência, só para administrador e que depois estão em prestação de serviço. Exatamente. E no caso do IRT incidiam o grupo B do IRT, né? O IRT é conta própria. Agora não interessa de que maneira que veio para esta nomeação, deixando uma outra instituição ou não, passam a incidir em sede de segurança social. Segurança social, exatamente, está aqui previsto. Portanto, estas são questões significativas. Ainda ficaram de fora os trabalhadores estrangeiros não residentes em Angola, que eu acho que é uma questão que é um bocado complexa, porque quem já tem um histórico profissional no seu país de origem e que tem já uma carreira profissional a funcionar há algum tempo e esteja inscrito no país de origem, não há nenhum problema. Mas vamos imaginar uma senhora jovem que vem pela primeira vez com um contrato para Angola, não tem segurança social no país de origem e não tem como se inscrever aqui localmente. Pelo menos é a mensagem que é passada pela Segurança Social aqui localmente. Mas isto contraria, está previsto na Lei de Bases da Proteção Social, que nos diz que os cidadãos estrangeiros não residentes que trabalhem em Angola podem ser incluídos no nosso sistema de segurança social desde que não estejam inscritos ou não façam contribuições no seu país de origem. Então, há alguns cidadãos nesta condição, eu sei que se tentam inscrever e não conseguem. No caso da senhora jovem que vem para aqui, é o seu primeiro emprego, como é que ela faz se ficar grávida? Fica completamente desprotegida. E acho que temos que começar a pensar nisto. Talvez haja razões para estes cidadãos, porque vêm para aqui temporariamente, obviamente, mas pode haver situações em que faça sentido e tenham interesse efetivamente em estar inscritos e contribuírem efetivamente. Portanto, temos que ponderar um pouco também estas situações. Voltando um bocadinho nos cargos de gerência e conselhos de administração das empresas públicas, em sede de IRT, eles têm 2 hipóteses: ou descontarem em grupo A ou descontarem no grupo B, que o IRT conta própria, a taxa 15%. Mas se eles são obrigados agora a descontar a segurança social, obrigatoriamente deixam de estar incluídos no grupo B e passa a ser o grupo A? Não, repare, os trabalhadores por conta própria, dar o meu exemplo, advogados, por exemplo, estão sujeitos ao regime de proteção social obrigatória, só que as contribuições são voluntárias, ou seja, nós não temos uma entidade empregadora e, portanto, as contribuições são voluntárias. Vocês, a título particular, vão para lá e declaram que querem declarar e passam a fazer a vossa contribuição. Exatamente. É voluntária e que não é obrigatório. É obrigatória. É obrigatória. Exatamente. É obrigatória para as profissões que estão listadas. Na tabela dos profissionais liberais. Exatamente. As contribuições são obrigatórias. O que acontece é que há um regime que é diferente. As contribuições não são feitas tal como acontece para os trabalhadores
trabalhadores por conta de outrem, não é? São os do grupo A. Exatamente, cabe-nos declarar qual é o rendimento que nós queremos ver ou sobre o qual vai incidir a nossa contribuição. E este rendimento pode ir de 1 até 35 salários mínimos. Não pode ser mais, por exemplo, um trabalhador por conta de outrem que tenha uma remuneração acima dos 35 salários mínimos, se for por conta de outrem, desconta pela totalidade. Sim. Um trabalhador por conta própria só pode ir até, ainda que ganhe muito mais. Eu conheço muita gente que não faz isso. O que eu acho é que é um pouco de desconhecimento. Exatamente. As pessoas acabam e acredito por... que muitos contabilistas também estão a ouvir isso em primeira mão, e como fazem contabilidade de muitas empresas e que existem estes funcionários que são colaboradores, se calhar também passar a palavra, informá-los que estão em sede de IRT Grupo B, mas sempre têm a obrigação do que receberem irem declarar a Segurança Social. Exatamente. E começarem a fazer a sua contribuição, porque amanhã também vão estar aposentados. Como é que vão viver? E muito cuidado, porque a idade máxima para aceder ao sistema de proteção social é de 45 anos. Acima desta idade já não se podem inscrever, então tem que ter aqui este cuidado. Doutora Lenisa, continuando aqui, e na perspectiva do trabalhador, vantagens e desvantagens? Bem, desvantagens, vou começar por elas. Muito bem. A mais visível é o facto de ter alargado a base de incidência, ou seja, o trabalhador vai receber menos no fim do mês, porque se a base de incidência é maior, obviamente a sua remuneração, aquela que recebe diretamente ao fim do mês, reduzir. Se os subsídios de alimentação e transporte estavam fora e passaram a ser integrados como elementos para incidência para as contribuições para a Segurança Social, há aqui uma redução da remuneração que é paga ao trabalhador. Quanto às vantagens, penso que o que acontece é que as vantagens serão, no fundo, o reforço da capacidade do sistema de proteção social. Eu acho que no mundo, e em realidades assim mais próximas da nossa, Portugal, os sistemas de proteção social estão numa fase complicada. Tenho ouvido dizer que têm menos dinheiro. Então, se os trabalhadores e as empresas lhes é exigido um esforço contributivo maior, o retorno provavelmente será mais eficaz, não é? Haverá mais liquidez no sistema para fazer face às necessidades dos trabalhadores caso venham a necessitar de recorrer à Segurança Social. Muito bem. E um trabalhador pode descontar a Segurança Social em duas empresas? Toda a gente pergunta isso. Eu vou descontar na empresa A e vou descontar também na empresa B, e é possível isso? Bem, eu não vou dizer que não pode descontar. Poder pode, se as empresas descontarem as duas. Poder descontar e pagar, não há nenhuma limitação. A verdade é que apenas uma destas contribuições vai ser considerada para o caso de o trabalhador vir a necessitar de recorrer à Segurança Social. Ou seja, se eu trabalho em duas empresas, o que deve acontecer é eu vou optar qual é a empresa ou qual é a entidade pela qual eu vou descontar. A outra, eu tenho é que fazer prova de que já desconto ali para que esta não esteja obrigada a e descontar. Vai aparecer. E se as duas descontarem, depois, quando chegar o fim da reforma, só pode se beneficiar de uma. Vai perder a outra, então não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, não há aqui nenhum interesse nisto. O que acontece é, será que as duas empresas sabem que o trabalhador tem um vínculo duplo? Tem que saber o porquê, e às vezes é só desconhecimento. O trabalhador não está devidamente informado e as empresas E aqui também o problema que se coloca aqui é, se não é efetivo em nenhuma empresa, no fim do dia o que se quer dizer é, não se pode descontar nas duas porque não é permitido ter vínculo de efetividade em duas instituições. Não, depende do regime. Depende do regime. Pode ser efetivo numa e se é colaborador nota, ou pode ser efetivo nas duas. Depende do que horário que ele vai exercer isso. Exatamente. Mas ainda assim não pode descontar a Segurança Social nas duas, porque depois no fim do dia só vai poder compensar com uma. Exatamente. E a outra é perder. Então a partir de cada um já pode mesmo dizer a sua condição. Eu já estou a ser descontado em Segurança Social na empresa A, na empresa B, por favor, vou estar a Tem que fazer prova, não é só informar. Tem que fazer prova documental para que a empresa que não vai proceder aos descontos possa fazer menção na sua folha de remunerações
condições e ter o devido suporte se for, por exemplo, inspecionada pela Segurança Social ou pela Inspeção-Geral do Trabalho. Muito bem. É a conversa com a doutora Lenisa Sampaio. Só agora sintonizou a lá que está no ar o Contas na Hora, edição número 83. Está cá em estudo a advogada a doutora Lenisa Sampaio, que está a falar então do novo regime da Segurança Social, a relação que existe entre o novo regime da Segurança Social e o Imposto sobre Rendimento de Trabalho. É um momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é dia das quartas na ordem, já sabe, às 17 horas todos os caminhos vão dar ao auditório do quarto piso do edifício da sede OCPCA e o tema para hoje é a determinação do CMVMC e a variação da produção nas demonstrações financeiras. O orador é o Dr. Rui Almeida. Marque na sua agenda, hoje é dia das quartas na ordem. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Não. Estimados ouvintes, estou agora sintonizou, está a acompanhar a entrevista com a advogada doutora Lenisa Sampaio no programa Contas na Hora. A doutora Lenisa Sampaio, que conselhos deixa às empresas e os trabalhadores no sentido de salvaguardar os seus direitos ao abrigo do novo regime? Bem, desde logo que estudem o regime, que o conheçam, que façam questões, que tirem as suas dúvidas. Eu tenho que ser justa e dizer que os funcionários que estão adstritos ao INSS estão sempre disponíveis para informar, para prestar os esclarecimentos. Às vezes pode existir um ou outro que esteja menos preparado, mas as plataformas digitais também existem e dão-nos muita informação. E, portanto, o meu conselho é que estudem o regime, que o conheçam, que tirem as suas dúvidas, quer diretamente através do Instituto, das suas plataformas digitais que estão ao dispor de todos nós, com advogados, com contabilistas que estão habilitados e têm conhecimento sobre estas matérias e que efetivamente contribuam, conheçam o regime e que adequem os seus mecanismos para que as contribuições aconteçam, sejam efetivas. Só assim é que podemos ter a garantia de que vai funcionar. Os juristas da Juta defendem que há muitos aspectos não considerados na criação deste regime. Partilha da mesma opinião? Eles diziam aqui que há muita coisa que choca com a Lei Geral do Trabalho e é possível um novo regime vir chocar com a nova Lei Geral do Trabalho. Aqui o legislador falhou em algum ponto? Eu sinceramente não sei exatamente em que medida é que choca. Posso não ter feito um estudo tão cuidadoso como os meus colegas, eventualmente, sim. Mas não vi nenhuma contradição efetiva entre os dois regimes. Agora que, do ponto de vista do trabalhador, houve efetivamente uma diminuição daquilo que é a sua capacidade financeira direta, isso acontece. Enquanto juristas, nós não temos que olhar só objetivamente para a lei, nós temos também que ter a sensibilidade de perceber em que medida vai afetar os cidadãos e as empresas. E claro que há aqui um impacto direto na capacidade financeira quer das empresas, quer dos trabalhadores. Contradições propriamente ditas com a Lei Geral do Trabalho, sinceramente, pode não estar agora a ocorrer-me diretamente nenhuma, mas enfim, quando nós temos um regime a funcionar, devemos conhecê-lo bem e devemos também perceber quais são as razões que estiveram na base da sua criação e implementação. Por exemplo, as empresas que dão subsídios de alimentação e transporte diariamente, estes subsídios também agora passam a fazer parte da base de incidência neste novo regime da segurança social. Isso não vai fazer com que as empresas deixem de dar estes subsídios aos seus trabalhadores, porque a entidade empregadora vai começar a ter maior encargo. Exatamente, há esse risco. Aqui já é penalizador para o trabalhador. Exatamente. Vai perder essa espécie de regalia, porque não há nada que obrigue a entidade empregadora a dar um prato de refeição diariamente ao seu funcionário. Muitos fazem porque têm esta possibilidade, a disponibilidade para, mas é para prato de refeição, não é o prato de refeição mais o encargo da segurança social.
E eu toco neste ponto porque chamou aqui a atenção quando dizia que tem que se ter em atenção também a capacidade, o interesse dos cidadãos, né? Que isso no fim do dia vai mesmo beneficiar quem trabalha. Quando for aposentado vai ter maior contribuição. Mas agora no dia a dia, ele está habituado a ter um prato de refeição 1.500 kwanzas, vai deixar de ter e a entidade empregadora pode recusar de dar a partir de agora. A entidade empregadora não pode recusar de dar a partir de agora. Isto porque se o trabalhador já tinha direito a este subsídio, não se pode retirar. Se já faz parte do pacote remuneratório da empresa... Não é aquele subsídio de alimentação que já consta daquela isenção, por exemplo, que há empresas com refeitório. Esta refeição que cada um tem direito, vai-se avaliar quanto custa e vai incidir sobre a segurança social. Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas efetivamente será que nós podemos considerar isso como uma remuneração em espécie? Não sei. É um subsídio em espécie. Porque efetivamente isso é um tema para reflexão. É um tema para reflexão, muito quando bem. Nós pensamos no subsídio de alimentação, pensamos na atribuição de um valor monetário e não propriamente na empresa ter um refeitório. Temos essa situação das empresas com refeitório e temos a situação de empresas que contratam uma empresa que diariamente vem faz as refeições e vem servir. Cada um deles tem um prato de refeição que custa 1.500 kwanzas e a empresa mês a mês paga este valor. Isto também deve incidir em sede de segurança social. Eu aqui distinguiria, se esta prestação da empresa estiver incluída como um benefício no contrato de trabalho, nós podemos considerar que é um subsídio em espécie e como a ele está associado um valor monetário, aí sim tenho que estudar um pouco mais, mas em princípio sim. Se for uma prestação social da empresa, consta, por exemplo, do regulamento interno e que não está diretamente associado no contrato de trabalho, aí não, diria que não seria base de incidência. É uma prestação social da empresa cujo custo a empresa assume, ou seja, não é remuneração. É uma prestação social. E se for aquelas empresas que diariamente tiram 1.500 kwanzas e dão aos seus trabalhadores, também há este caso. Exatamente. Também são os subsídios diários. Neste caso vai ter que incidir. Neste caso incide. Temos muita coisa não para está excluído, não portanto, está excluído, incide. Que dúvidas e contribuições foram apresentadas durante as quartas na ordem? Gostava de partilhar com os nossos ouvintes? Foi tudo tão dinâmico, mas na verdade as questões andaram muito à volta da base de incidência e de como, efetivamente, qual seria o impacto direto para trabalhadores e empresas. Porque as empresas, quer dizer, no fundo, quando têm aqui um acréscimo das suas obrigações, acabam por ponderar como fica a sua vida, não é? Como é que fica em termos financeiros, qual é o reflexo, e andou muito à volta disso. E o que é que vai significar este novo regime contributivo relativamente à capacidade das próprias empresas e dos trabalhadores? Andou muito sobre essas questões. Mas sabe que em conversa com vários contabilistas e técnicos de recursos humanos, vinha à baila uma conversa que era: antigamente um funcionário ganhava 100.000 kwanzas, mas era declarado como base 25.000. E porquê que era 25.000? Porque 25.000 naquela tabela antiga do IRT estava isento de IRT. Exatamente. E a base para encargo era qualquer coisa só sobre os 25.000 e não sobre os 100.000. Mas no fim do dia, este trabalhador recebia os tais 100.000. Mas quando fosse o momento das férias de Natal, estavam a dar de férias 50.000 e de Natal 50.000, que é 50% sobre os 100. Sim. Quando devia ser 12.500. Exatamente. Estas empresas acabou a festa com este novo regime. Pelo menos a nível do IRT já tinha desaparecido, já tinha porque desaparecido. Estas questões de fixar um valor salarial ínfimo relativamente ao total de remunerações com a entrada em vigor da Lei 18/14 acabou porque foram fixados limites para os subsídios, por deixar de fazer sentido. E efetivamente isto era uma situação extremamente prejudicial para os trabalhadores, porque nem todas as empresas pagavam os 50.000 kwanzas de subsídio de Natal e de férias. E quando chegasse o momento de cessar os contratos, as bases para cálculo
cálculo das eventuais indemnizações seriam os 25 Os 25 mil. Então, eu acho que aqui esteve bem o legislador quando criou formas de diminuir impactos negativos sobre a esfera do trabalhador. Eu acho que aqui era algo que era necessário adequar, porque acabava por haver situações de extrema instabilidade e até de injustiça. O trabalhador era injustiçado. E porque o que lhe interessava era ter 100 mil kwanzas todos os meses a receber. Exatamente. Mas num problema sério com a entidade empregadora, de repente vamos às contas sobre as indemnizações, está aí a receber valores que não têm nada a ver, Exato. porque esteve declarado na folha e no recibo dele 25 mil kwanzas, que é bem reduzido, indemnização de 25 mil com relação à indemnização de 100 mil kwanzas. Pronto, aqui o legislador foi feliz em criar aqui balizas para criar esse conforto junto dos trabalhadores também, e a entidade empregadora não estar aqui a inventar caminhos só para deixar de ter os encargos. Aliás, atualmente, quando alguém pensa em recrutar alguém, vai dizer que tem que gastar no máximo 100 mil kwanzas para um técnico básico, e esses 100 mil kwanzas já está incluído o encargo, já está a pensar que vai ter aí encargo de 8%, já está a fazer contas da vida. Então não faz sentido. É 100 mil sim, mas depois na prática está reduzido aos 25 mil, agora temos os 34.450, né? Exato. Não faz sentido estar nesta linha, porque cria aqui realmente um desconforto muito grande perante o trabalhador. Doutora Lenisa, a Lei 18/14, temos agora propostas que já está na Assembleia Nacional para alteração, vai ser alterada ou já foi alterada. Essas alterações vai chocar com o novo regime ou mantém-se? Está alguma coisa de novidade que venha a chocar com o novo regime da Segurança Social? Já teve a oportunidade de ler? Já tive a oportunidade de tomar contacto com o diploma, não tenho certeza como uma versão fechada ou final. Cristina, eu acho que é a resposta do legislador aos tais desequilíbrios que eventualmente possam ter acontecido com o surgimento do novo regime de contribuições para a Segurança Social. Mas nós estamos ainda a passar por uma fase que é de reforma do direito e da justiça, e isso necessariamente implica mudanças legislativas que se adequem às necessidades do país, dos cidadãos, das empresas, e também com a introdução do IVA necessariamente há que mexer com todo o quadro de regulamentação fiscal, e portanto não me parece que o surgimento deste novo código do IRT, que está para breve, venha criar mais dificuldades. Eu acho que é a necessidade de harmonização do sistema que faz com que haja aqui estas mudanças. Estive a acompanhar uma conversa há dias, era que os profissionais liberais agora vão emitir fatura. Exatamente. Bem, e depois alguém dizia assim, é dessa vez que os advogados vão precisar dos contabilistas. Eu por acaso também vi isso Agora... em alguns grupos da OCPCA, onde os meus queridos formandos me incluem, e também vi essa referência. Eu não sei, mas eu acho que um bom advogado para matérias da fiscalidade e da contabilidade nunca vai trabalhar distanciado de um contabilista. E vice-versa. Mas essa conversa veio à baila, porque há contabilistas a fazerem contabilidade de várias empresas. Essas empresas têm os seus advogados. Sim. E quando pagam as avanças dos advogados, é uma dor de cabeça. Há advogados que recusam-se a descontar o IRT numa avança, e há uma complicação qualquer nas faturas. Era por isso que vinha à baila esta conversa. Há sempre conflitos entre o advogado e o contabilista na hora do pagamento da avança, porque o contabilista diz assim, ele tem que descontar a taxa A, e ele depois diz, não é a taxa A, tem que ser a B, e porque eu sou profissional liberal, e nunca se entendem, estão sempre ali numa confusão estranha. Agora, com a alteração da Lei 18/14 fica devidamente esclarecido, todos vão incidir sobre o imposto industrial, e o imposto industrial também tem as suas regras, sai imediatamente do IRT, conta própria, e aqui evitamos as confusões todas. Basta que seja um profissional liberal. Mas há dias alguém fez uma pergunta interessante. Sim. O professor, que é efetivo numa escola pública e que é colaborador num colégio, ele para o colégio também vai emitir uma fatura? E eu disse, pois, eu não sei como é que isso está no novo código, temos mesmo que ir lá ver se são todos da tabela ou se vão excluir alguns, mas a princípio o contabilista, o médico, o advogado já vão emitir fatura. Para os professores também, até para aqueles casos simples?
Penso que sim. Se é um prestador de serviços e estiver incluído na tabela, logicamente vai ter que emitir faturas. Só retornando um pouquinho aos conflitos entre advogados e contabilistas, eu não diria propriamente conflitos, eu acho que há diferenças de entendimento, porque o advogado está sujeito a IRT, a não ser, agora nós temos as novas realidades das sociedades e associações de advogados e por acaso nós recorremos ao CPCA e à AGT que fizeram o favor de nos esclarecer e dar-nos uma palestra numa das nossas cerimónias de entrega de cédulas e na verdade ainda não havia na altura um ponto assente relativamente à tributação destas realidades que são mais ou menos recentes. Para os profissionais liberais da advocacia, propriamente estamos sujeitos a IRT. Até agora a questão era mesmo de taxas, porque nos deduziam 6,5 quando nós estamos sujeitos a 10,5. Mas tudo bem, isso mas essa situação das taxas, 6,5 em sede de retenção em sede da Segurança Social, era porque havia uma fatura. E uma fatura do NIF tipo 5. E a empresa da advocacia insistia em dizer que não, tem que ser IRT conta própria, porque a nossa atividade consta dos profissionais liberais. É profissional liberal, sim, mas a partir do momento que está vinculada a uma entidade, que o NIF é tipo 5, entende-se aqui que é imposto industrial e não IRT. Eram esses conflitos que existiam. Ok, são questões mais de ordem prática, porque se calhar aquele advogado tinha um vínculo profissional com uma entidade e não criou um NIF autónomo particular para efeitos. A complicação era precisamente neste termos. Quando é particular é IRT, mas se estiver vinculado a uma entidade já não é IRT, é imposto industrial. E eles insistiam, mas eu sou profissional liberal, eu sou advogado, então era aqui que existiam esses conflitos, mas agora também a lei 18/14 a ser alterada já vai trazer aqui conforto para as partes, mas é uma realidade, os advogados agora vão precisar dos contabilistas. Sempre precisamos, e vice-versa, né? Um contabilista com problema também vai precisar de um advogado, sim senhora, estou aqui a levar as coisas na brincadeira. Tem mais alguma questão que tenham mencionado que seja pertinente nas quartas na ordem? Teve sala cheia, doutora Lenisa? Estava bastante gente, não estava completamente cheia, mas estava um número significativo de membros. Eu fico muito honrada por fazer parte da vossa vida enquanto ordem, porque acho muito interessante a adesão que os profissionais têm a todas as iniciativas da OCPCA e eu acho que isso é um trabalho fantástico que vocês estão a fazer. E nós temos a cultura de volta e meia termos aqui em estúdio, no Contas na Hora, os temas levados às quartas na ordem, porque infelizmente temos muitos colegas com vontade de participar, mas a entidade empregadora não consegue dispensar que saia mais cedo, então temos muitos problemas do género. Colegas com muita boa vontade de irem às quartas e não conseguem porque têm que sair às 19 horas, têm que sair um bocadinho bem mais tarde, e nesta época dos fechos, os escritórios de especialidades estão a fazer horas extras, estão a sair bem mais tarde e acabam por ficar impossibilitados de ir. E também temos muitos colegas que vivem distantes e saírem às 20 horas das quartas na ordem fica muito, muito distante até chegarem à casa. Então arranjamos aqui o meio termo que seja conforto. Não estiveram nas quartas da ordem, não há problema nenhum. Nós abordamos aqui o tema, fica registado e sempre podem consultar. Doutora Lenisa, alguma recomendação que queira deixar, por favor? Bem, a nível de recomendações, vou repetir-me um pouco, que no fundo vamos tentar perceber efetivamente quais são os mecanismos que estão ao nosso dispor, estudar os regimes, estar atentos ao surgimento de novidades, tentar que quer as empresas, quer os trabalhadores estejam munidos da informação necessária para poderem uns e outros, da melhor forma, ter acesso não só àquilo que são as suas obrigações a nível de contribuições, mas também aos benefícios que o sistema proporciona. Que estejamos atentos às eventuais falhas, como já referiu que os colegas da Jutra já tiveram a oportunidade de estudar se calhar um pouco mais, estar atento àquilo que precisa de ser afinado, precisa de ser melhorado e termos uma maior interação e debate sobre estes temas, porque são sempre atuais, são sempre bem-vindos e temos todos interesse em conhecê-los, em discuti-los para que toda a gente esteja minimamente por dentro. Doutora Lenisa, esta é a terceira ou a quarta vez que temos aqui em estúdio só a abordar este novo regime da Segurança Social e eu estou a apontar situações que nas outras edições não foram apontadas e vai ser assim sempre, é um tema que não se esgota aqui, há sempre mais isso e mais aquilo, mas há uma situação que eu tenho que chamar a atenção.
Agora, quando foi da prova de vida dos idosos e quem está lá fora pode fazer junto da embaixada, é uma campanha tão intensa, diariamente ouvimos nas rádios todas, na televisão, sempre ali a baterem na mesma tecla, e mesmo para dizer assim, quem não for é porque está mesmo muito distraído, porque não tem como não saber do que está-se a passar no que toca aos procedimentos para a prova de vida. Por que com este novo regime não se faz uma campanha do género? Não basta só que o contribuinte vá à Segurança Social, consulte um advogado ou o contabilista que está mais abalizado para esclarecer. Também deviam criar assim um pacote publicitário para esclarecer, para a Segurança Social agora é A, é B, é C, mais isso e mais aquilo, construírem assim vários exemplos e para ficar na boca de todos nós, porque é um regime novo e há quem ainda nem sabe disso. Quem não tem um contabilista, de certeza absoluta que não sabe disso. E mesmo quem tem um contabilista, se o contabilista ainda tiver dúvida, também não está a informar conforme. Estes programas que já fizemos à volta disso não chega a toda a gente. Tem um grupo de ouvintes a ouvir, vai-se partilhar o áudio do programa e vai-se espalhar para aqui e para ali, mas é completamente diferente. Se criarem campanha publicitária e os spots publicitários dão-nos muito boa informação, às vezes em 30 segundos, 45 segundos, mas consegue-se perceber muito bem o que é que está-se a passar. E ouvirmos várias vezes, quase que se torna num hino. Não faltou isso da parte do Instituto Nacional da Segurança Social. Eu penso que as razões económicas e financeiras podem ser um motivo para limitar. Publicidade custa dinheiro. Custa dinheiro. E há um princípio em direito que diz que o desconhecimento da lei não justifica que não seja cumprida. Houve informação, houve na comunicação social, nas rádios, nas discussões públicas sobre a matéria, mas efetivamente o foco quando se fala da prova de vida, por exemplo, é porque há um risco direto daqueles cidadãos, se não o fizerem em tempo, poderem ser afastados e ver os seus direitos cortados. Então eu acho que atendendo àquilo que são os objetivos, pode haver uma ponderação do que é prioritário. Posso estar aqui a fazer defesa da segurança social, mas é por uma questão de lógica que me parece que mais possa ser prioritário assim. Informar aquele idoso que, por sinal, perde o seu direito, mas também é bem verdade que isso também devia fazer parte. E quando temos situações de prioridades, não temos só uma ou duas, temos Com várias certeza. situações, né? Esta, no meu entender, também deve fazer parte, por uma razão muito simples. Quanto mais gente tomar conhecimento, alarga a base de contribuições, logo há maior disponibilidade para a segurança social também. E no fim do dia há de ter aqui uma boa compensação. Porque acho que se fala muito pouco nos diplomas. Falo deste regime da segurança social e todos os outros. Às vezes pergunto-me assim, muita campanha à volta do IPU. Por que é que não se faz o mesmo com os outros impostos? Mas, por exemplo, relativamente agora ao IPU, há uma enorme divulgação. E não tem como a pessoa não perceber aquilo. Eu penso que são momentos, que é que neste momento, onde é que vamos atacar? E conseguirmos fazer tudo ao mesmo tempo, não sei se é fácil. Não o sei IPU se é fácil. tem 2 momentos, janeiro e depois tem a primeira fase e a segunda fase, depois já termina. Quando é a taxa de circulação, também fazem uma campanha muito interessante. Este ano foi menor. Foi menor. Este ano acho que foi menor. Foi menor a taxa de circulação. Mas eu gostava que fizessem isso com todos os outros impostos, porque há alturas em que os contabilistas vão reunir com determinados contribuintes e estão a ouvir falar o decreto 149, o regime jurídico das chaturas e documentos equivalentes. Estamos em 2019 e há pessoas a tomarem conhecimento do decreto 149/13, agora em 2019. E são pessoas que sempre estiveram em Luanda e nem estão fora de Luanda, sempre estiveram em Luanda. As pessoas completamente desligadas e estão ali só para determinadas coisas. Pois, por isso acho que nós também temos que contar que nós ainda temos um grande nível de desconhecimento sobre muitas coisas. A nossa cultura jurídica não é das melhores. Não é das melhores, não tínhamos cultura de impostos, começamos agora mais motivo há para isso. A cultura jurídica, a cultura tributária têm que ser muito trabalhadas entre nós, muito trabalhadas. E efetivamente campanhas a respeito podem funcionar muito bem. Nós também ainda temos uma elevada taxa de informalidade na nossa economia, muitas empresas novas ou com poucos recursos que acabam por não ter acesso, ou porque são desinteressadas ou porque efetivamente lhes é difícil chegar a tantas frentes, e tem que haver um grande trabalho de consciencialização para questões jurídicas, tributárias, contabilísticas,
para efetivamente as coisas começarem a funcionar. Eu estou mesmo a aproveitar a doutora Lenisa, que a doutora Lenisa é advogada, é ligada às leis, então há que aproveitar. Por exemplo, então agora ali a Operação Resgate. Sim. A Operação Resgate fez que muitas lojinhas ilegais encerrassem, mas encerraram durante um período, sabe porquê? Porque as pessoas todas correram para o guichê único para constituírem as empresas e estarem devidamente legalizadas. Um trabalho fantástico. Mas disseram a essa gente que não basta irem só ao guichê único constituir a empresa, vão ter que contratar um contabilista para organizar as contas. Disseram a essa gente que sempre que receberem 1 milhão de kwanzas já têm 10 mil kwanzas a pagar o Estado. Não disseram. E no outro dia alguém disse, não, mas eles estão legalizados. Mas atenção, estar legalizado não é exibir o alvará comercial. As pessoas estão a entender isso. Já disse ao realizador de Contas na Hora, temos que ter aqui uma equipa dessa campanha Resgate. Sim. Para falarmos à volta disso. Sim, porque que é muito sério, porque estar legalizado não é só exibir o alvará comercial. Exatamente. Esta empresa está constituída, já tem obrigações declarativas e contributivas, e essa gente foi informada a este nível. Não, nem sabem sequer. Exatamente, isso é uma grande preocupação, porque efetivamente tudo tem que ser feito de uma forma integrada. E por acaso isto aconteceu-me há tempos com uma pessoa próxima e alguém esclarecido que queria ter uma empresa para legalizar a sua atividade. E o que eu lhe disse foi, não basta ter os documentos, vais ter que ter um espaço adequado, porque senão não vai ser licenciada a atividade, não vais ter um alvará. Tens que perceber que vais passar a ter obrigações declarativas para a administração tributária e contributivas. Os teus colaboradores vão ter que estar inscritos na Segurança Social. Isto é um sistema, isto não é um ato isolado. E efetivamente essa mensagem tem que passar, tem que ser divulgada, tem que chegar a toda a gente. De quem tem empresas mais pequeninas, de quem tem grandes empresas, tem mesmo que se passar essa mensagem, informar as pessoas na consciência jurídica e fiscal, como dissemos atrás. E até porque basta que se tenha um trabalhador, já tem que ir à Segurança Social, já tem que ter responsabilidades com a Segurança Social e com o IRD, e se alguém que não está informado, no limite vai ter que ter um advogado para o informar ou um contabilista para o orientar, mas o grave está que ninguém informou essa gente que ainda existe essas preocupações. Olha, e ficamos por aqui, doutora Lenisa, o nosso muito obrigada por essa conversa tranquila sobre o novo regime da Segurança Social, a relação com o famoso IRT. Muito obrigada mesmo, esperamos contar consigo numa próxima oportunidade e vamos voltar aqui com esse tema da Operação Resgate. Obrigada pelo convite. A Operação Resgate, vamos ter aqui advogados, vamos ter aqui todos os outros elementos da Operação Resgate para dizer assim, atenção, não basta exibirem um alvará comercial, o alvará não diz nada, é só um papel, ainda tem muito mais para trás que não vem cá de cima e tem que subir e tem que se informar as pessoas com cabeça, tronco e membro e não deixarmos aqui pontas soltas, porque no fim do dia vão ter problemas seríssimos. Doutora Lenisa, muito obrigada mesmo. Obrigada eu. Pela conversa simpática. Chegamos ao fim da edição número 83, era a doutora Lenisa Sampaio a fazer aqui a relação entre o novo regime da Segurança Social e o Imposto sobre o Rendimento de Trabalho, o IRT, uma relação muito bem vista. Vimos aqui qual é a base de incidência, afinal, para a Segurança Social só ficam de fora o subsídio de maternidade, porque depois a entidade empregadora paga ao trabalhador e ele devolvido pela Segurança Social, os fundos de pensões, o abono de família e subsídio de férias. Se não estão mencionados neste grupo de 4, incide logo a base de incidência da Segurança Social. É assim o novo regime, que no fim do dia até vem beneficiar o próprio trabalhador, ou seja, quando amanhã estiver aposentado, vai então ter aqui uma contribuição maior, porque a base de incidência também é maior. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.